mais uma vez, uma salva de palmas. Obrigado ao prefeito Reni Pereira. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor ministro do Esporte, José Aldo Rebelo Figueiredo. E a palma, gente? Ninguém vai fazer palma para o ministro, não? Boa tarde, senhoras e senhores, queridos amigos e queridas amigas de Foz do Iguaçu e das nossas cidades aqui do Paraná. Prezado prefeito Reni Pereira, muito obrigado pela acolhida carinhosa que nos oferece na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Prezada Margarete, que aqui representa o nosso companheiro, o presidente Samec, que eu quero destacar, que telefonou mais de uma vez pedindo o empenho do Ministério para que fosse viabilizado esse projeto. E o Paulo Vieira, que é o diretor da área de lei de incentivo ao esporte, cuidou com muito carinho desse projeto aqui. Prezado Milton Bobato, vereador de Foz do Iguaçu, em nome de quem cumprimento os vereadores aqui presentes, presidente da Câmara, Pouquinho, o Sotuio, nosso companheiro e diretor superintendente da Fundação Parque Tecnológico do Itaipu, que foi um entusiasta que abraçou com paixão, ao lado da nossa diretora de futebol feminino, da Michael Jackson, esse projeto. E creio que sem o empenho da Michael Jackson e do Sotuio, nosso companheiro Toninho, que é o secretário de futebol, provavelmente nós não tivéssemos êxito. Foi a dedicação da Michael e do Sotuio que nos permitiu também viver esse momento aqui. E na nossa presidente Dilma, que desde o primeiro momento recomendou que o Ministério do Esporte alcançasse uma política para o futebol feminino. Nós conseguimos realizar, com o apoio do Ministério, 2 torneios importantes. Um que foi realizado aqui em Foz, que foi a Libertadores. Já temos feito no ano passado em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Vamos fazer a próxima Libertadores em São José dos Campos. Realizamos o Campeonato Brasileiro esse ano, com o apoio da Caixa. A presidente Dilma comprometeu-se diante das garotas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino que estiveram em Brasília, que vamos realizar novamente o campeonato com o apoio da Caixa. Nosso Anderson Andrade, secretário municipal de Esportes, Ricardo Gomide, nosso diretor de futebol profissional do Ministério, Paulo Vieira e Michael Jackson, do Ministério do Esporte, Sérgio Beltrano, presidente do Flamenguinho, que nós visitaremos daqui a pouco, um amigo aqui especial, companheiro de muitas jornadas, Nelton Friedrich, que líder do antigo MDB na Assembleia Legislativa do Paraná, me acolhia quando eu era presidente da União Nacional dos Estudantes. E vim aqui fazer essa batalha da luta pela democracia no Brasil. Eu queria aqui convidar a Bianca Brasil, o Foz Cataratas, para vir aqui. Eu queria convidar também a Verônica, jogadora aqui da Verônica e Bianca, fica aqui desse lado, vou ficar aqui entre as mulheres. Por quê? Porque esse centro, embora seja um centro poliesportivo, sirva a muitas modalidades, ele é uma homenagem ao futebol feminino. E é uma homenagem a essas garotas. Garotas que já deixaram o futebol feminino, como a Michael Jackson, que jogou pela seleção. Quantas partidas, Michael Jackson? Mais de 300. Fez mais de 1000 gols. Jogou no Brasil, jogou no mundo.
saiu lá do Rio de Janeiro, uma garota de origem muito humilde, para romper não apenas as barreiras sociais, mas o preconceito do que sofre o futebol feminino. E essas meninas que estão aqui, essas garotas, a Verônica, a Bianca, representam essa continuidade e essa persistência. O futebol feminino não oferece apenas um espetáculo estético a quem aprecia o futebol. É jogado de forma cada vez mais refinada, com muita arte, com muito talento. Eu acompanho, em 2011, era a final da Copa do Brasil entre o Foz e as meninas lá de Vitória de Santo Antão, né, das Tabocas, do Monte das Tabocas. E o Bobato me passou a indicação e eu acompanhei pela internet, né, a vitória do Foz. E depois acompanhei mais jogos. Acompanhava Michael Jackson quando ela jogava, ia lá em Brasília, ia lá no interior de São Paulo ver o Saad. Né? Porque além desse espetáculo estético das meninas jogando o futebol, é também de uma relevância social o futebol feminino. O esforço, as barreiras que essas garotas têm que romper, numa modalidade que não tem a certeza, nem tem os horizontes, nem tem a remuneração, nem tem o dinheiro, nem tem os salários do futebol masculino, essas meninas obtêm o apoio, ou às vezes nem sempre, né, mas a família vem para aqui, vão para os outros clubes, muito ainda na flor da idade, para apostar numa modalidade, ou seja, numa paixão, porque só se faz isso com paixão. Sem paixão, essas meninas não enfrentariam esse desafio. Então, o mínimo que o governo pode fazer é apoiar, incentivar, reconhecer essa determinação e esse esforço. E é isso o que a presidente Dilma nos recomendou. Tratou desse assunto com o presidente Blatter, pediu que a Copa do Mundo deixasse como um dos legados o apoio ao futebol feminino. O presidente Blatter assumiu esse compromisso de deixar não apenas recursos, mas também a valorização social e esportiva do futebol feminino. Então, queridas atletas, isso aqui não é só para o futebol feminino brasileiro, Verônica, isso aqui também é para o futebol feminino da nossa nação vizinha e irmã, viu? Então vai ser também para o Paraguai. E acho que o fato de ser em Foz do Iguaçu é porque nós encontramos aqui já uma vocação da cidade para eventos esportivos. E encontramos essa grande empresa, que é uma conquista da ousadia, da ambição, da diplomacia, da engenharia e da tecnologia do Brasil. Nós temos muito orgulho dessa empresa. O Brasil olha para Itaipu com muito orgulho. Orgulho não apenas da proeza de engenharia e da energia que ela nos fornece. De termos feito também com um país vizinho e irmão. E dessa empresa também ser um elemento dinamizador do desenvolvimento econômico pela energia que produz, do desenvolvimento social, do desenvolvimento esportivo. Itaipu é uma dádiva para o Brasil, é uma dádiva para o Paraná e é uma dádiva também para Foz e para as cidades vizinhas. E ela também ajudou a permitir que esse centro aqui fosse construído. Foz, pelas suas belezas naturais, é um destino turístico e de eventos consagrado. Receberá aqui a seleção da Coreia, já recebeu os X Games no ano passado, e creio que se credencia o futebol, a Copa do Mundo, são 31 países, 32 com o Brasil, e uma modalidade. As Olimpíadas são 200 países e quase 30 modalidades.
duas só no futebol, o masculino e o feminino. Então, Foz do Iguaçu tem condições de acolher não apenas seleções de futebol, mas outras seleções de outras modalidades, se continuar construindo a sua infraestrutura esportiva. Nós vamos visitar com o prefeito o lugar onde vai ser construído esse centro de iniciação ao esporte. É um equipamento que o governo está construindo em 250 cidades do Brasil, maioria nas capitais, nas áreas mais carentes. São 13 modalidades esportivas, para 3.000 pessoas por semana. Você pode fazer esporte de alto rendimento, você pode fazer esporte educacional, você pode fazer esporte de inclusão social, você pode fazer tudo. Então, nós vamos visitar esse lugar onde vai ser construído esse centro de iniciação ao esporte. O dinheiro já está no Ministério, não tem contingenciamento, porque é obra do PAC. O senhor fique tranquilo que logo começará a construção dessas obras. E o Brasil, ao acolher esses grandes eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, embora os céticos, os descrentes, as pitonisas do Apocalipse não acreditam, a Copa e a Olimpíada são dois grandes eventos para o Brasil. Só a Copa do Mundo, segundo a consultoria Ernst Young, que é a maior dos Estados Unidos, e a maior do Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas, numa pesquisa sobre os impactos socioeconômicos dos grandes eventos, não foi pesquisa encomendada pelo governo, foi pesquisa para o mercado. Revela que a Copa do Mundo pode gerar 3.600.000 empregos no Brasil. Que a Copa do Mundo pode acrescentar ao PIB, à economia brasileira, 0,4% ao ano, pelo menos até 2019. E que para cada R$1 de investimento público, R$3,4 de investimento privados entrarão no Brasil por conta da Copa do Mundo, além das Olimpíadas. A Folha de São Paulo diz que as Olimpíadas de Tóquio, para 2020, tem dois grandes objetivos. Primeiro, retomar o crescimento da economia japonesa estagnada há mais de 30 anos. E o outro grande objetivo da Olimpíada de Tóquio é retomar o protagonismo japonês diante da sombra crescente da China na Ásia. E eu olho para esse editorial e dizia: para o Japão, a Olimpíada serve para isso. E segundo a Folha de São Paulo, para nós a Olimpíada não serve para nada. Ou seja, para o Japão ela serve. O governo francês agora fez uma grande reunião, me convidou para falar sobre grandes eventos, preparando a França para concorrer às Olimpíadas de 2024. E nós acolhemos esses dois grandes eventos. E aí, como dizia Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata baixa em cima de alguns brasileiros, ou o complexo do Narciso às avessas. O Narciso da mitologia admirava a própria imagem. O Narciso brasileiro, segundo Nelson Rodrigues, cospe na própria imagem. É isso que ele faz. Mas apesar disso, nós estamos construindo esse legado. O Brasil não ficará apenas com essa infraestrutura esportiva. O Brasil ficará também com muitos destinos de eventos esportivos e não esportivos, consagrados, para vender, no caso do futebol, não apenas jogadores, mas serviços futebolísticos. O companheiro Sérgio Beltrão, o Sérgio do Flamenguinho, dizia que vai fazer um acordo com o hotel para que outras delegações do mundo, de clubes, de seleções, possam fazer temporada aqui. E acho que isso vai ser um sucesso, por quê? Porque o Ministério é muito procurado por seleções de vários países, sub-15, sub-20, querendo fazer temporada no Brasil, não apenas para jogadores, para treinadores, árbitros, nutricionistas, fisioterapeutas. E nós não temos espaço, não temos infraestrutura, não temos profissionalização suficiente para isso. Mesmo os clubes altamente profissionalizados, como o São Paulo, lá da nossa capital de São Paulo, eu conversava com o presidente Juvenal Juvencio, ele disse: nós não temos. Para alojar a seleção americana, nós vamos ter que tirar o nosso pessoal do CT do São Paulo. Então nós vamos criando essa infraestrutura e promovendo
o esporte mais universal do planeta, que é o futebol. O esporte que deu principalmente às crianças, aos jovens, pobres e negros de um país tão desigual como o Brasil, as suas primeiras celebridades. Por isso que o futebol no Brasil é mais do que um esporte. Por isso que o futebol no Brasil é descrito por Nelson Rodrigues como um elemento da nossa identidade. O Nelson fala aparentemente de futebol, mas na verdade ele fala do Brasil e fala do brasileiro, que no futebol revela o seu talento, revela a sua capacidade de enfrentar desafios e adversidades. No século passado, país naturalmente muito mais desigual do que é hoje, onde não havia possibilidades, janelas abertas para a ascensão social dos pobres e dos jovens negros, foi o futebol que permitiu que o Fausto dos Santos, um Domingos da Guia, um Leônidas da Silva, depois um Garrincha, um Pelé, um Frederrache lá no início em São Paulo, se tornassem celebridades admiradas, queridas e respeitadas no Brasil e no mundo. Então, senhoras e senhores, que esse centro, prefeito Reni, que esse centro sirva ao esporte em geral, à Foz do Iguaçu, à juventude, às crianças, às universidades, mas que ele sirva fundamentalmente como referência de treinamento para essas garotas que ampliaram o horizonte do futebol, que era apenas futebol masculino, para a beleza que é o futebol jogado pelas mulheres. Parabéns, muito obrigado. Pra frente, vamos. Pra frente. Mike, vai lá, Mike. Vai lá, Mike. Aqui. Vai lá, Mike. Vai lá, Mike, com a Bianca, quer te dar a camiseta.